A ideia do Instituto Solidário nasce de um discernimento de oração. A nossa igreja começou a se dar conta de que não tinha recursos para fazer a obra de transformação comunitária que a gente precisava. Obviamente que naquela época a gente ainda não tinha essa noção de transformação comunitária. O que a gente queria era tirar crianças da rua e trazer para aqui para dentro, dar amor e comida. Nós não tínhamos uma concepção de transformação social ainda. E a gente percebeu que não tinha dinheiro. E eu lembro que eu fui para a sala no fundo aqui do refeitório, e eu fui orar sozinho e eu disse, mas meu Deus, como é que a gente vai fazer isso se a gente não tem dinheiro? E nitidamente veio a pergunta do Espírito Santo, você não prega que eu sou o dono do ouro e da prata? Sim. Por que você quer pensar em reino de Deus a partir da categoria de dízimo e oferta? Tudo é meu, e o reino inclusive é meu. E eu disse sim, e aí eu compreendi aí algo que eu condensei naquela frase, o dinheiro de Deus está no bolso do mundo. Deus, quando disse tudo é meu e eu sou o dono do ouro e da prata, então eu pensei, então o dinheiro de Deus está no bolso do mundo. Bom, essa foi a percepção. Agora, como mobilizar os recursos, não só dinheiro, mas os recursos de Deus de forma inteligente? A gente compreendeu então que precisava criar uma categoria jurídica que a gente pudesse acessar parceiros, pessoas que a igreja não conseguia acessar. E é aí que nasce a ideia da criação da Associação Beneficente Nova Coqueiral. Esse é o primeiro nome do Instituto Solidário. Depois, quando a gente percebeu que esse nome era ruim para fins de mobilização de recursos, a gente mudou para Instituto Solidário. E assim nasce a ideia do Instituto, uma ideia que nasce de discernimento espiritual. Então a gente achava que criando o Instituto Solidário, a gente criaria uma ferramenta para mobilização de recursos e, consequentemente, que nos daria as condições de tirar as crianças da rua e trazer para cá. Mas a coisa não era tão simples assim. E a gente percebeu que uma coisa é você criar uma pessoa jurídica, outra coisa é essa pessoa jurídica ganhar musculatura para mobilizar recursos. Então isso foi muito complicado porque durante os anos de 2006 a 2009, a gente praticamente não conseguiu mobilizar nada. 3 anos do Instituto Solidário e era como se a estratégia tivesse dado errada, porque as parcerias não vinham, né? Até que chega a segunda parceria. Uma vez que a gente já tinha tido a primeira, mas a primeira não foi fruto do Instituto, a primeira foi fruto das relações da igreja. E só com a primeira a gente não conseguia fazer o que a gente precisava fazer. Então esses 3 anos foram muito complicados, porque essa primeira parceria nos ajudava em dólar, e foi uma época de desvalorização do dólar frente ao real. Quando a gente começou a parceria, o dólar era praticamente R$2, e depois ele foi desvalorizando o real, né? Valorização do real em relação ao dólar, e o dinheiro foi minguando. Então, nesses 3 anos, a gente pensou mesmo em fechar tudo, terminar os projetos e começar de outra forma, mais menor. E foi aí que a gente teve a ideia, vinda dos próprios funcionários, de pedirem demissão e trabalharem de maneira voluntária. Isso foi muito duro, foi muito difícil, mas a gente começou uma onda de demissão voluntária e isso deixava a gente muito, muito, muito triste. Então, esse foi um período difícil. Tem outros períodos muito difíceis, mas eu não gostaria de contar aqui não. Mas esse foi um período difícil. Até que em 2009 a gente conseguiu a segunda parceria. E a segunda parceria foi interessante porque ela chegou e disse, deixa que eu compro toda a comida. Aí a gente pôde recontratar, parar com a onda de demissão e recontratar as pessoas que tinham sido demitidas. Mas esse foi um tempo muito difícil, quando a gente pensou que não daria mais. Os 3 primeiros anos foram complicadíssimos. Depois de 20 anos em que a gente superou dificuldades iniciais profundas, em que a gente conseguiu ganhar musculatura, o Instituto Solidário, inclusive em 2025, se tornou uma das 100 melhores ONGs do Brasil, a melhor ONG de Pernambuco, a melhor ONG do Brasil em garantia de direitos, isso dado pelo prêmio Melhores ONGs. Nós conseguimos outras parcerias, começamos a ampliação de projetos, a gente salta então de 1 para 20
de 182 crianças atendidas para mais de 2.500 pessoas atendidas diretamente, 10 mil pessoas indiretamente, atuando hoje em 7 lugares. A gente se estendeu para o agreste de Pernambuco. Hoje a gente dá suporte também a outras organizações. Então, essa musculatura que gerou novas parcerias, novos projetos e consolidou o nome do Instituto Solidário a nível nacional, são frutos especiais dessa caminhada de 20 anos. Que mensagem eu deixo para os próximos 20 anos? Eu deixo a mensagem que eu enxergo nos primeiros 20 anos. Quando nós começamos, nós não tínhamos noção que chegaríamos aqui 20 anos depois. Nós fomos surpreendidos por Deus com nossa história. Da mesma forma acontecerá no aniversário de 40 anos. Quando a gente olhar para 40 anos e a gente olhar para trás, a gente vai dizer, meu Deus, a gente não imaginava que Deus nos trouxesse até aqui. Então a mensagem que eu deixo é uma mensagem de que o Instituto Solidário precisa continuar confiando em Deus. Que Deus é o dono de toda essa obra e é Ele quem mobiliza tudo que Ele precisa mobilizar para que a gente chegue onde Ele quer que a gente chegue. Hoje nós somos uma ONG estruturada, temos inclusive planejamento estratégico, uma política de governança muito sofisticada, não é à toa que nos tornamos vencedora de prêmios das melhores ONGs. Não significa que a gente não vá continuar planejando e se organizando, mas sempre com esse coração aberto para as surpresas de Deus, porque nós vamos chegar não onde nossa força alcança, mas onde Deus quer que a gente chegue.